Olá, galerinha do sexto ano do Pedro Calmon, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa primeira videoaula, tá certo? Então vamos estar falando aí sobre a teoria da deriva dos continentes, certo? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 70. Então vamos aí estar falando da teoria da deriva continental que foi criada pelo grande cientista na época, tá certo? No início do século passado, o grande cientista alemão Alfred Wegener. Então, o que é que dizia Wegener na sua teoria? O que foi que ele propôs? Então, ele propôs a teoria da deriva continental em seu livro A Origem dos Continentes e Oceanos, publicado em 1915. Então, ele sugeriu que há cerca de 200 milhões de anos atrás existia um único supercontinente que ele chamou de Pangeia, certo? Então, esse supercontinente chamado de Pangeia, tá certo? Que vai ter como definição em português desse nome, tá certo? Pangeia, que é uma palavra derivada do latim pan, que significa todo, e geia, tá certo? Que significa terra. Então quer dizer, esse supercontinente chamado de Pangeia significa todas as terras. Então, como vocês podem observar na ilustração a seguir, certo? Então nós vamos ter, como vocês podem observar, segundo essa teoria, há 200 milhões de anos atrás, todo esse continente, esses continentes, que hoje são em número de 6, que nós já sabemos, tá certo? Os 6 continentes já é conhecido de todos nós. Esses 6 continentes eram todos juntos, unidos, formando uma só grande massa de terra. Então, a esse supercontinente, justamente, ele denominou de Pangeia, que significa todas as terras, ou seja, todos os continentes juntos, formando um só continente, o supercontinente. E esse supercontinente, a Pangeia, ele era circulado, tá certo? Em todos os seus lados por uma única massa de água chamada Pantalassa. E Pantalassa significa também, vai ser todas as águas. Então, um supercontinente circundado de todos os lados por um superoceano. Então, o supercontinente Pangeia e o superoceano Pantalassa. Ok, galerinha? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá certo? Mas aí nós vamos ver como é que ele chegou a essa teoria, tá certo? Então foi através de estudos realizados por Wegener que ele vai chegar a essa teoria. Mas precisamente foram vamos dizer assim, foram dois momentos diferentes de observações dele, de estudo dele, que ele vai justamente observar nesses dois estudos aspectos que ele teve a certeza de que há 200 milhões de anos atrás os continentes eram todos juntos. Então Wegener, como diz aqui no texto, combatente da Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, ele se recuperava de um ferimento sofrido na guerra, quando, ao observar o mapa, preste atenção, o mapa da configuração da América do Sul e da África, ele reparou que as suas costas, certo, se ajustavam tão bem como peças de um quebra-cabeça. Em um resultado dessa observação, surge uma interrogação, que depois eu vou tá certo, estar explicando isso aqui para vocês, essa interrogação. Ok? Então, essa é a primeira observação das extremidades, certo? Das costas da América do Sul e da África, vai ser o primeiro ponto crucial, como eu já tinha falado para vocês. Então, vai ser o primeiro ponto crucial para o desenvolvimento dessa teoria, tá certo? Então, podemos observar aqui o continente, aqui nós vamos ter a África, tá certo? E aqui nós vamos ter a América, mais precisamente a América do Sul, certo? Então, o que é que nós podemos observar aqui? Primeiramente, tá certo? Que a costa oeste africana se encaixa direitinho com a costa leste, tá certo? Da América do Sul. Então, se vocês observarem aqui, há um encaixe perfeito. Então, ele vai observar aqui que havia esse encaixe, que para ver esse encaixe perfeito, então, ele vai deduzir que
há milhões de anos atrás, mais precisamente 230 milhões de anos atrás, esses dois blocos de terra, ele era encaixado, eram juntos, colados, certo? Além dessa questão do encaixe, no texto não fala, mas eu vou trazer a título de conhecimento de vocês. Se vocês observarem também como foi observado por ele e por outros cientistas também, o material ou os materiais, tá certo? Como solo, como rochas, como minérios e outros, vamos dizer assim, minerais também, tá certo? Foram encontrados tanto nas bordas do continente africano, como também nas bordas do continente americano. Então, além do encaixe, tá certo? A composição geológica do material geológico de ambos os lados são do mesmo tipo. Então, isso aí, como é que se diz? Concretizou ainda mais a sua teoria. Mas foi apenas esse encaixe da América do Sul e da África que ele utilizou para comprovar a sua descoberta? Não. Vai ter um outro fato importante também, outro fato interessante, que vai ser o quê? Outro vestígio que reforça a teoria foi a descoberta de fósseis, tá certo? Como vocês podem ver aqui, a descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes. Pois seria impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico. Eu vou estar explicando no próximo slide para vocês. Então, a única explicação para ele é que no passado, os dois continentes encontravam-se juntos, ou seja, se referindo também principalmente à América do Sul, como vocês podem ver aqui, tá certo? E o continente africano. Então, além desse encaixe, desse contorno igual, tá certo? O material geológico de um lado e do outro, também ele vai encontrar restos fósseis desse pequeno animal chamado mesossauro, certo? Onde esse mesossauro, segundo ele, é um animal de pequeno porte que seria incapaz dele atravessar toda a extremidade que hoje existe entre o oceano, no Oceano Atlântico, entre o continente africano e o continente americano. Temos aí mais de 2.000 quilômetros, mais de 3.000 quilômetros de extensão hoje, tá certo? Depois do afastamento. Então, segundo ele, seria impossível esse pequeno animal, esse pequeno réptil, atravessar nado de um lado para o outro. Então, se foi achado fósseis desse animal aqui, tanto na África como na América, é porque veio comprovar justamente outra comprovação de que a teoria dele estava certa. Ou seja, esses fósseis significa que há a presença desses animais há milhões de anos atrás e que só poderia haver esses animais, a vida desses animais aqui, a presença por conta disso, por conta que esses continentes eles estavam juntos, unidos, tá certo? Então fica aqui a pergunta, como eu falei no slide anterior aqui, voltando aqui para vocês, tá certo? Essa interrogação nós vamos estar falando nela agora. Então, o que vai acontecer? A sua teoria foi aceita pela comunidade científica na época, mais precisamente em 1915, certo? Então, a comunidade científica o escutou em 1915. Escutou tudo o que ele tinha para falar, das suas descobertas, tudinho. Até que eles concordaram, aceitaram em partes a sua teoria, mas eles fizeram uma pergunta para Wegener. Tudo bem, então você está dizendo que os continentes eram só, foi achado os achados fósseis, o encaixe da América com a África. Agora me explique uma coisa, o que foi que fez esses continentes se separarem? Então foi aí, certo, a interrogação que ele não soube explicar. Então, na época, depois disso, ele foi até ridicularizado, tá certo? Foi motivo de chacota pelos próprios cientistas na época, mas ele não baixou a cabeça, ele continuou fazendo suas pesquisas. Isso em 1915. Em 1930 ele veio a falecer, inclusive aqui na América do Sul, tá certo? Então a teoria ficou esquecida. Quando é que essa teoria dele volta à tona pela comunidade científica? A partir do momento que é surgida uma nova teoria, certo? Na década de 1960, por dois cientistas da NASA, onde eles vão justamente
descobrir essa teoria das placas tectônicas, tá certo? A teoria das placas tectônicas, e a partir da teoria das placas tectônicas eles vão dizer à comunidade científica na década de 1960, ó, aquela teoria de Wegener estava certa. Então ele não soube provar, mas agora nós vamos provar com essa teoria que justamente a teoria da deriva está correta. Mas vamos estar falando da teoria das placas tectônicas, é o nosso próximo assunto, certo? Então nós vamos estar parando por aqui. Chega por hoje e até a próxima aula. E vocês sabem qual é o segredo? O segredo é fé em Deus. Então, galerinha, até a próxima aula, certo? Na quinta-feira estarei no horário de vocês, justamente tirando as dúvidas. Vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na santa paz de Deus. Um forte abraço, um cheiro no coração. Tchau.